Filha, você entrou na live, filha. Você quer entrar na live, menina? Você quer que eu te entreviste, é? Essa live não é pra sua idade, não. Oi, gente, tudo bem? Vão entrando aí. Pela primeira vez eu marquei uma live às 18. É muito difícil eu fazer isso. Geralmente eu marco 8. Vocês estão acostumados a que eu faça live às 8 da noite, mais ou menos. Mas hoje eu precisei marcar às 18. Ô, filha, não chore. Outra vez eu te chamo pra gente fazer uma live juntas, certo? Oi, mãe, boa noite. Oi, Márcio, tudo bem? Tô dando um tempinho, gente. Eu marquei às 18, então eu tô dando um tempinho pra ver se as pessoas vão chegando. Certo, filha, vá, beijo. Mali Santana, boa noite. Já já eu começo, viu, gente? Tô dando um tempinho pra ver se mais pessoas chegam. Deixa eu dar uns 5 minutinhos. Oi, Tice. E as meninas como vão? Mãe de duas lindezas. Nunca mais te vi. Vamos lá. Gente, vocês que estão chegando agora, se puderem, vão clicando no coraçãozinho, que aí ajuda para que a live seja compartilhada para mais pessoas, para as pessoas chegarem. Esse horário é bem complicado, né? 6 horas. Mas vamos lá, vamos tentar às 6, senão não sair essa live de jeito nenhum. Pronto, 18h05. Já dei meus 5 minutinhos que eu sempre faço. Wanda, tudo bem, Wanda? Wanda sempre está presente aqui. Então, gente, de qualquer forma eu vou deixar gravada, então eu vou começar aqui, certo? E aí as pessoas, se não puderem chegar aqui no horário das 18, assistem depois. 18 é um horário bem complicadinho mesmo. Mas vamos lá. O tema de hoje, né? Eu percebi que era necessário fazer uma live falando sobre isso, porque eu fiz um post e percebi que teve muita interação de vocês nesse post. Porque eu toquei num assunto que acredito que é um assunto muito desejado, não só por mulheres, por homens também, né? Mas acredito que a maioria aqui do público que frequenta esse Instagram é muito mais feminino, então eu acho que as mulheres estavam mais ansiosas por isso. Deixa eu ver se eu consigo suspender um pouquinho aqui essa câmera para ver se fica melhor. Oi, Wanda, eu sei quem você é. Então, não só o tema, né? Mas parece que teve uma série, né? Que ficou bem conhecida, né? As pessoas estavam assistindo muito, as pessoas estavam comentando muito, que é a série Sex Life, né? Que tá no Netflix. E quando eu fiz o post falando sobre a série, sobre o tema, que pra mim, porque eu percebi que existia uma variedade de
comentários e de posts falando sobre a série, muitos colegas de profissão falando sobre a série, mas eu percebi também que cada um deu um olhar diferente, né? Então, essa live daqui não é para falar sobre a série especificamente, mas eu vou utilizar a série para exemplificar, certo? Até porque foram temas que foram tratados na série. Então, não vou falar aqui, né, se a série é machista, se não é, se isso ou aquilo, não é uma crítica à série essa live. Então, essa live é só para aproveitar mesmo, para servir como exemplo, porque nós psicólogos, né, a gente atende pessoas e é delicado, não dá para trazer, né, assuntos, não dá para trazer exemplos dos clientes aqui para vocês. Então, quando tem uma série, quando tem um filme, né, quando tem alguma figura pública, né, que passa por alguma situação e ela própria expõe uma situação e vem às redes, aí fica mais tranquilo para a gente falar sobre o tema, né, quando a gente pode buscar exemplos assim. Então, eu queria começar essa live lendo mais uma vez o título, até para poder explicar um pouquinho sobre o título, né? O título foi Como as Mulheres e Mães Lidam com o Desejo Sexual em Suas Vidas. E aí algumas de vocês podem ter estranhado por que eu separei, né? As mulheres e mães. Mas foi proposital, né? Foi proposital que ficasse mulheres e mães, porque essa é uma das questões que eu percebo que dificulta a vivência, né, do desejo sexual na vida das mulheres quando elas estão como a personagem estava, né, na série, com um filho e acabando de receber um outro filho, né? Então a série mostra uma mãe que tem 2 filhos, um mais crescidinho e um bebê, né? Um bebê que ainda está na fase de amamentação e que nessa fase a mãe acaba ficando muito mais voltada para a criança, né? Dando mais doação, né? Tem um movimento de mais doação para a criança. Então, o primeiro ponto que eu vejo é que as mulheres, quando estão nesse papel, desempenhando esse papel de mãe, principalmente nessa fase, elas têm muita dificuldade, tanto elas de se conectarem ao desejo sexual delas, quanto a própria sociedade em si, né, não consegue olhar para aquela mulher com esses desejos, né? Claro que existe uma questão química, né, que algumas mulheres, por conta da amamentação, não, como é que eu posso dizer isso? Não sente, né, esse desejo sexual naquele momento. Existe uma questão também mais voltada para o estresse mesmo, por conta da quantidade de doação para aquele bebê, né, em que a mulher fica de fato fisicamente, emocionalmente exausta e acaba não olhando, né, para esse lugar. Mas existe também a questão cultural, né? É como se a mulher, quando ela se torna mãe, olha que eu tô focando muito nessa fase inicial, tá? E eu não quero focar na fase inicial só de receber o bebê. Eu tô focando na fase inicial da primeira infância, né? Vamos pensar na primeira infância dessa criança. Então, nessa fase da primeira infância, desde a gestação até essa fase, a mulher ela é meio vista como apenas mãe e quando está na gestação mais ainda, é como se fosse até uma divindade, né? Então, quando a mulher está grávida, parece que a barriga, né, da mãe toma um espaço ali daquela mulher que ela não consegue ser vista como uma mulher que tem desejos, né? Eu tenho percebido, por exemplo, tem acontecido algo entre as famosas, né? Eu tenho percebido que as mulheres que estão grávidas, elas têm postado mais fotos da nudez da gestante, né? É algo que você vê muito mais acontecendo, pelo menos eu vejo muito mais acontecendo entre as mulheres famosas, né, do que as não famosas, né?
Não que isso não aconteça, eu estou falando em termos de probabilidade. E eu fiquei pensando ao ver essas fotos, né? O que é que está acontecendo ali com aquela mulher? Então, é como se ela passasse para um status em que ela própria sente uma necessidade de dizer, peraí, eu ainda estou aqui, né? Eu ainda estou aqui, a mulher ainda está aqui. Mas, realmente, o olhar vai mais para uma imagem que em algumas pessoas chega a ser uma imagem divina, né? E acredito que isso, por conta dos relatos que eu recebo na clínica, na psicoterapia, isso acaba dificultando ainda mais que essa mulher tenha uma conexão com o seu corpo e com o seu desejo sexual, né? Bom, e indo para a primeira infância, isso muitas vezes continua acontecendo. As mulheres acabam desempenhando um papel ali com a criança grande, né? Ainda acontece, isso vai diminuindo com o passar do tempo, mas ainda acontece dos homens ainda terem menos funções relacionadas à criança. Volto a dizer, isso está mudando muito, isso não é um parâmetro geral, né? Eu tenho visto cada vez mais os homens tomando mais o papel de pai e exercendo de fato, né, esse papel ali junto com a mãe. Mas ainda vemos que a mãe toma um lugar maior nesse cenário. E quando a gente fala disso, geralmente as pessoas já olham colocando a culpa no homem, né? Como se o homem se ausentasse desse papel. Eu não vou dizer aqui, né, que isso não acontece. Claro que acontece. Mas é importante, assim como vocês me escutam falando que tudo que acontece no casal é do casal, é dos dois, então 50% da mulher, 50% do homem, eu vejo também que isso que acontece porque tanto tem da parte da mulher uma doação maior, também a ausência do homem, mas também o contrário. Ou melhor, a mesma coisa, mas um movimento um pouquinho diferente. Quando a mulher ela se doa muito, ela acaba também não dando espaço para que o homem ou qualquer outra pessoa chegue. Então eu também ouço muito isso, né? Assim, no consultório chegam às vezes as mães que estão exaustas e que elas se queixam, né, do marido, do pai, no caso, do marido, e eu percebo que ao mesmo tempo que ela se queixa, ela também não dá espaço para que esse homem ocupe esse lugar. Eu vou dar exemplo aqui de algumas falas, né, do tipo, eu queria que ele, por exemplo, pudesse trocar as fraldas, né, que ele pudesse dar banho, né, e fazer todas as outras funções que não necessariamente é da amamentação, porque não é possível. Mas quando o diálogo vai aumentando ali na terapia, que eu vou fazendo algumas perguntas, eu vejo que elas próprias não querem e não querem que faça. Porque quando o marido resolve fazer, ela diz que ele faz errado, né? Que ele não faz direito, que ele não limpou direito, né? Então, assim, ela quer que ele faça, mas quer que ele faça como ela. Quanto mais ela faz isso, mais ela também afasta esse marido de ter uma postura mais participativa em relação àquela chegada, né, daquela criança, em relação aos cuidados com a criança, né? E isso vai tomando uma proporção tão grande que esse casal começa a se afastar cada vez mais, porque a mulher ela fica ressentida, porque ela deseja que esse homem tenha uma participação, ao mesmo tempo ela não percebe que ela afasta esse homem da participação. Aí ela se ressente e fica ali voltada para a criança. O marido, por sua vez, quer participar, mas ele é criticado ao participar, aí ele se afasta e aí esse casal começa a se afastar, né? Bom, isso é o que acontece na maioria das relações quando chega uma criança. Eu tô falando de maioria, tô falando de porcentagem, né? Mas pegando a série, né, Sex Life, o que que acontece ali naquela série? A protagonista, né, da série, eu talvez erre os nomes, tá, que às vezes eu me confundo, Billy, se eu não me engano,
O que acontece com ela? Vamos olhar para a história dela, né? E que também é a história de muitos, né? Então, vamos lá. Ela, ela tem uma relação no passado com o Brad, né? Se eu não me engano, o nome dele. Essa relação do passado, ela é engraçado, né? Que assim, a maioria das pessoas só olharam para o comportamento dele e ninguém olhou para o comportamento dela. Mas vamos lá. A maioria das pessoas viram que era uma relação em que esse homem, ele levava ela a viver o risco, né? A aventura, a excitação. Então, tanto ele conduzia ela para isso, mas se ele conduzia ela, ela também permitia ser conduzida para essa atmosfera, né? Então, perceba que apesar da idade, Billy também tem como é que eu posso dizer isso? É como se a maturidade dela para as relações fosse bem adolescente, né? Então, ela e ele estavam ali vivendo um amor bem adolescente, né? Cheio de riscos, cheio de aventura, cheio de intrigas, né? De inseguranças, né? De ciúme. Então, era um relacionamento bem adolescente, né? Quando nós estamos na adolescência, geralmente a gente vive um relacionamento assim, né? E é interessante, né? Inclusive foi uma das perguntas que uma pessoa fez aqui, quando eu coloquei os stories com aquelas perguntinhas, uma das pessoas colocou aqui, deixa eu ver se eu anotei, ela colocou uma pergunta assim, como enfrentar as mudanças externas sem ter mudado internamente, né? E isso é surpreendente na série, que a Billy, ela é psicóloga, né? E hora nenhuma ela resolve fazer terapia para ela. Ela indica que o Brad vai olhar para as questões dele, mas ela não trabalha as questões dela, né? Porque se ele tem questões e que estavam claras para ela, porque é tão fácil a gente olhar para o outro, né? Se ele tem questões que estava tão claro para ela e ela vai e conduz ele para ir para terapia, para olhar para as questões dele, e ela que estava se relacionando com esse homem, né? Então, se ela atrai um homem com aquele padrão, ela também tem questões que precisam ser resolvidas, mas hora nenhuma ela faz terapia para resolver isso, né? Bom, mas vamos continuar. E aí o que é que acontece? Ela vive essa relação e nessa vivência chega um determinado momento que ela percebe que aquela relação não vai, que aquele homem e ela também não estão disponíveis para essa relação. Eu tô vendo que tem pessoas chegando aos poucos, né, na live. Então, vou só repetir essa última parte. Então, os dois não estão disponíveis para a relação. Tanto o Brad quanto a Billy não estão disponíveis para a relação. E, enfim, eles terminam, né? O que acontece? Daqui a pouco eu vou ler os comentários de vocês, viu, gente? Porque às vezes eu vou ler e acabo me confundindo. Então, o que acontece? Quando eles, né, resolvem, enfim, dar um tempo, ela tá muito machucada, né? E quando, aí eu não lembro o nome agora do marido dela, né? Não tô lembrando. Mas quando ela vai ao encontro desse homem que ela casa, é muito interessante. Eu também não vi ninguém comentando sobre isso, mas ela não procura um homem para ela, para viver um relacionamento de casal. Ela procura um pai, né? Porque perceba, desde o início, ela conta na série, né? Porque ela é narradora também. Desde o início, eles não têm uma conexão sexual satisfatória para ela, desde o início. Só que ela diz, era muito sedutor ver aquele homem que trazia segurança para ela e que era algo que ela estava buscando, né? Tô vendo todo mundo entrando, viu, gente? Oi, Val, Maíra, todo mundo, Laís, Nanda Lago, daqui a pouco eu falo. E aí o que acontece? Ela vai atrás de segurança, ela vai atrás de... não tem uma outra palavra a dar, né? É segurança mesmo, aquele homem transmite segurança para ela. Então ela vai atrás de um pai, ela não vai atrás de um homem. Aí vocês podem estar perguntando assim, Olga, mas por que você está dizendo que ela vai atrás de um pai e não vai atrás de um homem só porque ele deu segurança? O homem não pode dar segurança? Não, não é isso. É que quando
você está se conectando a um homem para uma relação de casal, o que conecta um casal é a relação sexual, né? Então é por isso que eu coloquei o título, né, falando de desejo sexual nas vidas das mulheres, enfim, porque é isso que liga um homem e uma mulher, né? Então eu posso ter conexão, eu posso ter um relacionamento com... Eu não tô falando de relacionamento amoroso agora, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu posso ter relações, outros tipos de relações com homens, né? Então, eu tenho um relacionamento de amizade com um homem, eu tenho um relacionamento fraternal com um homem, né? Mas relacionamento de casal, relacionamento amoroso, a gente tem com quem a gente tem uma ligação sexual forte, né? Então, por exemplo, hoje em dia, que ainda mais em pandemia, os casais têm se aproximado muito através de aplicativos, né? E o que que você encontra lá? Primeiro você encontra o físico, né? Você não sabe quem é aquela pessoa, você olha a foto da pessoa, você está olhando para o físico. E você olha para o físico, você está procurando uma atração, né? Então você olha e você vai ver se você tem atração por aquele físico que você está olhando. E aí você vê a descrição, então você já começa a ver se você tem uma atração por aquela descrição, uma admiração, né? Ou algo que você acha que pareça com você, alguma sincronicidade. E aí se abre para aquele diálogo, né? E só vai dar certo se no encontro pessoal, né, frente a frente, você sentir que tem conexão, né? No entanto, naquele relacionamento dela, né, que de fato eles casam, ela deixa claro o tempo inteiro que isso sempre faltou, né? Então, assim, não é que eles não tinham atividade sexual. Ter atividade sexual é diferente de ter atração sexual, né? Eles tinham atividade sexual, mas ela sempre deixou claro que não era um sexo que deixava ela satisfeita, né? Então, não tinha química, não tinha tesão, né, que é o que liga um homem e uma mulher. Eu tô falando muito aqui homem, mulher, porque eu peguei o sex life para servir de exemplo. Mas eu tô falando de qualquer relação, homem, mulher com mulher, homem com homem, né? Tô falando de relação amorosa, né? Então, vocês já viram eu falar aqui em outras lives e em posts, então o que liga é isso. A busca final daquela relação, o que é que esse casal vai buscar? Eles se ligam por isso, mas o que é que ele vai buscar? Eles vão buscar intimidade, né? Você não começa a se relacionar com a pessoa e ter intimidade. Intimidade se constrói, né? E perceba que nesse relacionamento dela, nesse casamento dela, não tinha intimidade. Vocês perceberam isso? Ela tinha muito mais intimidade com esse caso do passado, né? Que aquele homem pôde se abrir com ela, falar das questões que envolviam ele com os pais, etc, com o pai, né, principalmente. Mas nesse casamento, eles não construíram intimidade. Ela deixa claro também na série que ela não teve coragem de falar para ele sobre como ela era antes dele, né? Assim, não precisa ficar falando dos relacionamentos passados, mas assim, quem ela era antes dele era ela, né? A gente não muda de acordo com a pessoa. Você é você. Só que ela não fez isso, ela se moldou àquela relação, né? Então, outro equívoco que acontece muito nas relações de casal. Então, uma das partes ali enxerga que naquele outro tem algo que, eu não posso ficar sem, né? No caso da série, ela enxergou que ela não pode ficar sem a segurança que aquele homem trazia para ela. E ela se moldou à forma que ela percebia que na cabeça dela, né? Porque vocês viram no decorrer da série que não era nada disso, mas na fantasia dela, ela tinha que se adequar a essa mulher que ela achava que se encaixava naquela relação, né? E, no entanto, ele deixou claro, quando eles conseguem falar sobre o assunto, que ele lê, né, o diário dela, que inclusive é um absurdo, né? Ela não tem privacidade nenhuma. Alguém colocou aqui que eu vi, né, um relacionamento abusivo, mas o casamento dela também era abusivo, né? Porque esse homem invadiu a privacidade dela, né? Leu o diário dela, enfim. Mas vamos lá. Senão a gente fala de tanta coisa, né? É uma série que dá espaço para muita coisa.
Enfim, então assim, esse homem quando ele tem acesso à intimidade dela, só que não através dela, né, através do diário dela, ele deixa claro para ela que ele quer ela desse jeito, né, que ele deseja ela, que ele dá um sim para ela do jeito que ela é. E ela ficava escondendo, né, esse jeito dela. O que é esse jeito dela? Essa atividade sexual que ela necessita, né? Era uma mulher que tinha um interesse, uma disponibilidade sexual grande e que ela tinha vergonha de mostrar, né? E quantas mulheres passam por isso também? A gente tá a gente vive numa sociedade que construiu um padrão cultural em que as mulheres elas se veem divididas, né? Ou eu sou uma santa e aí eu sirvo para casar, ou eu sou a puta e aí eu não sirvo para casar, né? Isso também chega muito no consultório, essas falas, através das mulheres, em que elas não se permitem mostrar para o homem o tanto que elas gostariam de experimentar, se realizar sexualmente, porque elas ficam com medo de serem julgadas por esse homem. E aí, com esse medo de serem julgadas, elas se castram, né? Elas não vivenciam tudo que elas poderiam viver. Elas não conseguem, algumas inclusive chegam dizendo que não, nem sabe dizer se já teve orgasmo porque não se permitiu, né, viver isso, porque elas podiam ser julgadas, elas podiam ser apontadas, né? Então, quando eu coloquei o tema da live, né, mulheres e mães, de propósito como se fosse uma divisão, foi para isso mesmo, né? Assim, por que que a mãe é vista como uma santa, né? Ela continua a mesma mulher, né? Ela continua a mesma mulher, ela só tá agora desempenhando mais um papel na vida dela. Então a mulher ela é profissional, a mulher ela tem uma mãe, ela é filha, ela tem irmãos, ela tem amigos, né? Então ela tem vários papéis e é mãe, né? Assim, mais um papel. Mas ela não muda, ela continua sendo mulher, né? Ela continua sendo mulher. Mas como nós fomos ensinadas, né? De que a gente não pode mostrar esse desejo, essa liberdade, essa vontade, né? Porque nós vamos ser julgadas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, já que eu dei uma pausa assim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Peraí. Eu achei o relacionamento bem abusivo na série, foi que eu vi o comentário de Laís. Então, esse relacionamento, Laís, né, que foi com o namorado dela, né, é que eu esqueci agora, Brad, tem uma característica abusiva, mas o relacionamento dela no casamento, né, também tinha uma característica abusiva, né? Quando existe esse comportamento desse marido de invadir a privacidade dela, não deixa de ser um abuso também, né? Maíra, né, que colocou aqui o bote salva-vidas dela, o marido, sim, né? O salvador, a segurança, o pai. Pensei que tinha mais comentários, exatamente. Então vamos continuar, né? A gente tá falando aqui, deixa eu ver, sim, Olga, tudo isso desperta nela no puerpério. De certo modo, há uma construção de que ser mãe é para não sentir prazer. Pois é, né? E, no entanto, é um momento tão prazeroso. A gente também tem essa dificuldade de entender o que é prazer, o que é sexual, né? Se você eu gosto de dar esse exemplo, né?
Se você tá, por exemplo, sei lá, você tá com os pés descalço e tem um tapete bem fofinho e você começa a passar o pé no tapete, que é bem fofinho, não é prazeroso passar o pé nesse tapete? Então, assim, isso é prazer também, né? É prazeroso amamentar, isso é prazer também. Então, quantas coisas que a gente faz e que é prazerosa e que até pra gente falar essa palavra às vezes é difícil, né? E sexualidade não é sexo, é uma coisa muito mais ampla. O sexo faz parte da sexualidade, né? Quando essas mulheres, elas, que eu falei, né, que agora tem essa onda de mulheres que estão grávidas e postando fotos, né, nuas, ó, com aquele barrigão e tudo, elas não deixam de estar ali se relacionando também com a sexualidade. No momento em que ela se olha no espelho, ela se acha linda, né? E ela tem um prazer em se ver. Ele começa a ver a mulher como a mãe e não mulher. Fora que depois que os filhos nascem, os homens viram filhos. Pois então, ó, deixa eu pegar esse comentário, né, que tem aqui. Então, ó que interessante. Fora que depois que... Eu sei que você riu, né? Mas vou aproveitar só a sua fala. Ó, fora que depois que os filhos nascem, os homens viram filhos, né? Lembrem disso o tempo inteiro, porque a gente... É incrível como a gente vai para esse lugar de olhar para o outro e não olhar para a gente, né? Então, quando a gente diz assim, é incrível que quando os filhos nascem, os homens viram filhos, a gente não está olhando para a nossa responsabilidade nisso também, né? Então, assim, se o meu homem, né? Assim, se o meu homem, se o meu marido, se eu tive filhos com ele e ele virou filho, qual que parte minha, né? Tá alimentando esse comportamento dele? Porque não tem como ele virar filho se eu não virar mãe dele. Não tem como, né? Não vai dar para ele virar filho. Então, assim, para ele virar filho é porque eu também virei mãe dele. Então, algumas mulheres, quando têm filhos, elas, não é que elas não faziam isso antes dos filhos. Então, assim, elas já tinham antes dos filhos um comportamento maternal com o marido. E quando os filhos vêm, elas podem deixar esse comportamento mais exacerbado, porque foi mais ativado com a chegada dos filhos. Isso pode acontecer. Só que eu imagino que isso deva prejudicar ainda mais a relação do casal, né? Imagino eu. Porque um filho não transa com a mãe, né? Então, isso pode virar um motivo para um afastamento desse homem, né? E dessa mulher. Isso pode virar motivo para maior cansaço dessa mulher, porque já que ela é mãe dos filhos e mãe do marido, imagina que exaustivo, né? Ela viver essa relação assim. Então, observem sempre, sempre quando a gente for apontar o dedo para o namorado, para o marido, para o parceiro, todas as vezes que você for apontar, que você for falar algo, uma dica que eu dou é: pergunta para você mesmo qual foi a sua parte que colaborou com aquela situação. Não é para que vocês aliviem o peso para ele, não, mas é para que vocês não saiam de um, desculpa, para que vocês saiam de um lugar que parece de vítima, né? Quando a gente fica no lugar de vítima, a gente não consegue fazer nada e aí aquilo vira um tormento enorme. Quando a gente olha para a nossa parte, significa que, pô, que massa, eu consigo fazer alguma coisa aqui, não vou precisar ficar vivendo isso, né? Então, no momento que eu olho para a minha parte de responsabilidade, eu posso também fazer algo para mudar aquela realidade, né? E aí vem aquela velha história: se eu faço a minha parte, ou o outro vai acompanhar, e se o outro não acompanhar, também é porque não era para ser, né? Então é legal. Tô só aproveitando a fala, que eu sei que ela deu uma risadinha porque ela sabe essa parte, né, que eu tô falando aqui. Era só para aproveitar mesmo, certo? Então vamos lá, continuando, né? Deixa eu ver o que é que eu coloquei aqui para vocês. Sim, então eu tava falando da questão da boa mulher, né? Da que serve para o casamento e da que não serve. Peraí, que ela comentou aqui. Eu queria que você comentasse a escolha final da pessoa. Ah, eu quero falar disso, sim. No fim das contas, ela queria a segurança do casamento e o prazer de ter o outro. Socialmente, os homens fazem isso. Tá, vou comentar assim. Deixa eu só concluir uma fala aqui e a gente passa para isso aí. Então,
quando a gente fala, tipo, a mulher para casar, né? Ou o homem para casar, mas enfim. Quando a gente fala mulher para casar ou homem para casar, a gente está dando uma característica, né? De tipo, o bom para casar, a boa para casar. Né? Então, assim, eu fico me perguntando quando eu escuto isso, assim, o que é essa boa, né? O que é essa boa? Então, perceba que quando a gente faz esse movimento, a gente acaba dividindo mesmo, né? Dividindo o sexo do casamento. E se eu faço essa divisão, naturalmente eu vou casar com a boa para casar e vou ter uma relação extraconjugal com a outra que é boa para transar, por exemplo, né? Então, assim, aí não dá para unir, né? Aí não dá para unir. Então, vou até aproveitar aqui o pedido, né, que tá aqui no comentário, que foi o que aconteceu. E assim, eu vi que muita gente, né, falava, ai, mas o final é horrível, eu não gostei do final. A maioria das pessoas ficam desejando o final feliz, né? O final dos contos de fadas que a gente assiste, que a gente lê, né? Aquele filme bonitinho e todos foram felizes para sempre. Mas o final, eu não sei se essa série vai ter uma continuidade, tá? Mas assim, o que é que o final mostra? Que foi o que ela colocou aqui. O final mostra uma separação, uma divisão, né? Eu preciso da segurança que esse homem me oferece, e aí ela vai buscar prazer em outras coisas, né? Você vê que ela termina a série, ela não busca psicoterapia, ela na verdade vai conversar com um amigo que é psiquiatra, né? É uma conversinha assim de dois amigos, né? Mas ela não busca psicoterapia para olhar para as questões dela, e ela resolve que ela vai olhar para outras formas de prazer. E é quando ela se debruça e volta a ter conectividade com a profissão dela, né? Que ela tinha retirado. Nessa necessidade de se encaixar nesse casamento, ela simplesmente exclui a profissão, né? Ela se volta ali para ser a dona de casa, né? A que cuida dos filhos, e que não teria problema nenhum ela fazer isso, mas se fosse algo que tivesse conexão com ela, né? Mas não era. Ela era aquela mulher que tinha um envolvimento profissional, que tinha vontade, se não me engano, acho que ela tinha uma tese para defender, tinha um mestrado que ela queria fazer, alguma coisa assim. E no final do filme ela acha que ela voltando para isso, que tá tudo resolvido. Mas não é verdade. Nós, como eu disse, nós temos muitos papéis, nós temos muitas áreas, né? Em todas as áreas, nós podemos sentir prazer em todas as áreas, nós podemos ser realizadas em todas as áreas, né? Por que ela tinha que se voltar para uma e excluir outra, né? E às vezes as pessoas têm mania de fazer isso, né? Elas querem tapar um lugar com a tampa errada, né? Então eu vou pegar sei lá, uma farinheira e vou pegar uma tampinha de uma garrafa e vou botar na farinheira, não vai adiantar, né? Então assim, se o lugar de falta dela era o prazer sexual, por que ela achou que ela indo para a questão profissional ia fazer com que ela ficasse tranquila? Não é verdade, ela não ia conseguir isso, né? Então, no final do filme, o que é que acontece? Ela não busca, né? Eles não conseguem se conectar, ela e o marido, né? Sexualmente. Pelo contrário, eles ficam buscando questões, né, externas para tentar ajudá-los, ao invés de buscar uma conexão entre eles, né? Não existe nenhuma cena que eles estão calmos, tranquilos, buscando uma conexão sexual, né? Eles ficam buscando coisas. O homem, o marido dela, fica buscando ser também outra pessoa que não é ele. Enfim, é uma confusão, né, naquele momento de falta de olhar para dentro, né? Eles ficam olhando sempre para fora. Com isso, ela toma essa decisão, né, de ir para o profissional. Então, hora nenhuma ela conseguiu parar para olhar para essa necessidade dela. E aí, o que é que acontece? Ela volta a se encontrar com esse ex que ela teve essa conectividade sexual, né? Então, termina o filme ela de novo dividida, né? Ela de novo dividida. Bom, eu não sei se vocês lembram que tem um momento do filme que eu acho que é uma palestra da amiga dela, que a amiga dela fala sobre isso, né? Que ela inclusive fica assim tocada quando ela ouve o que a amiga fala ali. A amiga, inclusive,
no final do filme, vai se casar com um homem que tem conexão sexual. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso. Eu achei isso fantástico, né? Então a amiga dela dá um banho assim, né? De sabedoria, né? Então ela fica muito tempo sem se conectar forte a nenhum homem, porque, né? Nenhum estava, ela estava encontrando essa conexão, até que ela encontra um que ela tem uma conexão sexual fortíssima e eles resolvem casar. E a amiga na palestra, ela fala de um terceiro caminho, não sei se vocês estão lembradas disso, que é um terceiro caminho. Eu não lembro as palavras dela, mas assim, eu fiquei pensando muito como é difícil para as pessoas, para todas as pessoas, buscarem esse terceiro caminho. Quando a gente está dividido, geralmente a gente só encontra duas possibilidades de saída, né? Ou A ou B. E ela também ficou assim muito tempo, era tipo o Brad ou o outro, né? Ou o marido. Quando a gente está assim, a gente diz que a gente está diante de um dilema na nossa vida, que é o A ou B. Mas desconfiem dos dilemas, né? Quando vocês estiverem numa situação que vocês acreditam que só tem o A ou B, desconfiem, porque não é verdade que só tem A e B. Existem muitas possibilidades, né? Então, existia a possibilidade dela fazer, por exemplo, esse mergulho interno, né? Para ver que falta é essa, o que é que está acontecendo com ela. Existia a possibilidade dos dois fazerem uma terapia de casal. Existia a possibilidade dela se separar desse marido, né? E não ficar com nenhum dos dois, né? Se ela estava com um marido e que faltava algo na relação, se ela estava com um ex e também faltava algo na relação, por que ela não podia ficar só? Né? Por que ela não podia passar pela experiência de ficar só? Mas não, isso é assustador demais, né? Isso é muito assustador. Esse seria talvez o último caminho da maioria das pessoas. E aí é que tá a grande questão. A gente tem muita dificuldade, né, de olhar para um caminho em que talvez fosse o mais apropriado naquele momento, com tamanha confusão que ela estava passando. Por que não ficar um pouco distante, né, para refletir, para sentir, né, para poder fazer um mergulho interno, para ver o que é que de fato ali ela necessitava, qual era a conexão dela, né, como é que era isso. Dessa forma, diminuiriam as dores, as mágoas, né, aqueles conflitos, e que eram conflitos que acabavam atingindo a todos ali, né, atingindo a todos. Uma contradição de amor e dor, porque o cara fez ela sofrer muito. Ah, sim, entendi. Na relação com o ex, né? Uma contradição entre amor e dor. Entendi. Pois é, então, eu não gosto muito de falar assim, né? Assim, o cara fez ela sofrer. Ela se fez também sofrer, né? Ela não é vítima. Ela não é vítima. Nós não somos vítimas, né? Volto a dizer, todas as vezes que vocês estiverem olhando só para um lado, olhe para o outro também, né? Então, assim, o cara fez ela sofrer, mas e ela? Ela se fez sofrer também, né? Ela dava um sim para aquela situação. Então, os dois, né? Os dois estavam. E assim, se você for perceber, ele também tinha um sofrimento, né? Ele tinha e ela tinha. Os dois estavam indisponíveis. Ele tinha um sofrimento e dava e tentava algo com ela, não era possível, e ela também, né? Então é complicado, né? Duas pessoas se relacionarem sendo que as duas estão indisponíveis, né? Porque naquele momento os dois estavam indisponíveis. E até no casamento dela, né? Que ela acaba se casando, mas perceba que ela vai para um casamento, vou botar assim, né? Assim meio que ela não tá inteira, né? Que não é ela, né? Que ela esconde uma parte dela, né? Então ela também não estava completamente disponível para aquele casamento, né? Enfim, então vão falando aí, tá, gente? Vão escrevendo aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria trazer para vocês dessa situação. Ah, sim, tem algo bem interessante também, né? Ainda pegando essa série como exemplo,
que eu também vi muitas pessoas comentando, né? Que é a questão, como é que eu posso dizer? Algumas pessoas comentaram sobre a forma com que trouxeram o filme, né? Falando que era para ser um filme, não, uma série. Que era para ser uma série erótica, né? Para mulheres hétero e que e que o filme e que a série não foi assim, porque inclusive assim eu vi termos, né, que falavam, por exemplo, que a mulher ela gosta mais de algo mais subjetivo e sedutor. E aí eu fiquei pensando assim, será? Né? Será que as mulheres gostam de algo mais subjetivo e sedutor? Eu acho que isso também é cultural, sabe? É, a mulher, ela tem um corpo, o homem também tem um corpo, e a mulher, ela sente prazer ao ser tocada no corpo, assim como o homem também sente prazer ao ser tocado no corpo, né? A mulher também tem desejo visual, assim como o homem tem. Isso me parece também uma construção cultural. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estava até conversando sobre isso hoje. Eu não sei se vocês viram, mas tem um Instagram muito famoso. Agora eu vou ficar confusa em qual dos dois foi que eu vi, mas eu acho que foi o Quebrando Tabu. Que postaram uma foto em que tinha um enfermeiro dando vacina, né, num rapaz, e o rapaz estava fazendo lá a sua manifestação com a blusa, né? E foi interessantíssima a quantidade de comentários femininos que diziam, gente, eu não consegui olhar pra blusa, né, que passava lá a mensagem que o Instagram queria passar. As mulheres todas foram olhar pro enfermeiro que estava dando a injeção. Então, assim, como é que não tem o visual ali, né? Como é que não tem o físico ali? Peraí, deixa eu ler aqui. Olga, achei muito legal essa sua visão do casamento dela, não tinha pensado nisso. Pois é, né? Tem coisas que passam batido, né? Por isso que, assim, texto, filmes, séries, é legal que a gente assista algumas vezes porque cada vez que a gente vê, a gente pega um ponto, né? Como você sugere que a gente deve escolher os companheiros? Olha, deixa eu te contar um segredo. Eu não sei se a gente escolhe não, viu? Eu não sei se a gente escolhe não. Inclusive, eu ainda não concluí aqui a live, mas eu ia falar sobre o olhar das novas constelações desse tema. Eu vou aproveitar sua pergunta, viu, Laís? Para falar sobre um pouquinho de novas constelações, né? A respeito disso aí. Na verdade, o que é que acontece? Segundo as novas constelações, não somos nós que escolhemos, é o nosso sistema familiar, né? Então, assim, tem algo que é visível aqui, claro, né? Que você olha para alguém e você, poxa, fiquei interessada nessa pessoa, né? Mas tem algo muito maior, né? E que parece funcionar como um imã, né? Então, por que que no meio de uma multidão eu vou lá e pá, é esse aqui, né? Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido algumas pessoas que dizem, gente, eu só me relaciono com homem assim. Gente, eu só me relaciono com mulheres assado, né? Então, assim, às vezes existe uma repetição de padrão, né? Se existe uma repetição de padrão, é porque você precisa olhar para esse padrão, tem algo ali para ser aprendido, né? Mas mesmo quando não existe a repetição, sempre são os sistemas que se conversam, que se relacionam, né? O tal do cupido que dizem, né? Eu brinco dizendo que o cupido são os sistemas, né? Porque, repare, a gente não faz uma escolha racional, né? A gente não escolhe racionalmente uma pessoa, né? Se a gente escolhesse racionalmente, ia ser interessante, né? A gente ia botar ali uma lista, né? E falar, não, esse não, esse não, não, esse não. A gente até faz isso um pouco, né? Quando se começa uma relação nos aplicativos, né? Ou até antes da pandemia, no visual, quando você está numa festa, né, e passa uma pessoa, mas aquilo é muito mais do físico que você está olhando, né, que é a primeira porta ali, a primeira coisa que você vê. Mas não é verdade que fica só nisso, né, você se relaciona com algumas pessoas e tem aquele que você tem uma conexão muito maior,
né? Então, não sei se é bem uma escolha tão racional assim. Claro que tem coisas que você já vai ir tirando de cara, né? Então, coisas que aparecem mais forte para você e que você já consegue dizer que não, esse não. Mas tem outras que só o tempo, né? Só o tempo para você ir percebendo, né? Enfim. Então, não sei se tem essa escolha desse jeito não, Laís. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deus me livre, meu sistema escolhendo. Olha para o sistema. Aproveita e olha para o sistema para não falar Deus me livre. Acho que não idealizado. Ai, não sei o que foi isso. Deixa eu ver. Entendi. Que legal, Maíra, a sua resposta, né? Então, Laís tinha falado, né? Como você sugere que a gente deve escolher, e aí Maíra colocou, acho que não idealizado. Isso é bem legal, né? Então, quando eu tava falando do final mesmo da série, né? Que eu falei essa coisa da gente desejar um final feliz, eu acho que é bem por aí o que Maíra colocou, né? Uma coisa é a idealização e a fantasia, outra coisa é a realidade. Então, a gente fala muito isso na psicologia, né? Que assim, quando você está diante da realidade, você fica mais forte. Isso te fortalece quando você está diante da realidade. Você tem mais força para resolver a situação. Mas quando você está diante de uma fantasia, é muito complicado. Você perde a força porque a fantasia é algo muito maior, né? A fantasia não tem concretude. A fantasia fica aqui, ó, invadindo nossos pensamentos, né? Invadindo nossas ideias, nossos pensamentos, e você fica confuso e você fica perdido. A realidade não, a realidade tá ali, nua e crua, né? Não tem como você fugir dela, ela tá ali se apresentando para você. Então, muito boa resposta, né, de Maíra. Então, saindo da idealização, né? Saindo das fantasias, nós somos aqui, vou aproveitar para concluir, né, a live, falando sobre isso, né? Nós temos um amor que nas novas constelações chama de amor-ação, né? O amor-ação, eu até perguntei lá para vocês, né, nos stories, o que é que era amor para cada um de vocês, e foi interessante que uma pessoa botou aqui, o amor para mim é segurança, né? E a outra pessoa colocou que o amor é o querer bem. E eu fiquei pensando aqui, é legal quando isso se volta para você primeiro, né? Então, o amor é segurança. Então, primeiro você com você. Você se ama, você vai se deixar, né? Sempre estar segura, se sentir segura em ambientes seguros, com pessoas que reverberem isso que você já sente em você, né? E o querer bem, em primeiro lugar, a nós também. Então, se eu quero bem a mim, vai ser muito difícil que alguém faça algo comigo, né? Se eu quero o meu bem. Você pode até não entender algumas coisas, né? Porque talvez tenha algo ali do outro, mas você também não permanece tanto tempo quando você vê que ali não tem esse querer bem, porque você se quer bem, né? Então, eu diria que, em primeiro lugar, a gente olhar para nós, né? Então, esse amor precisa partir daqui, né? E não de fora, né? E quando eu falo, né, do amor-ação, o amor-ação é aquele amor que a gente decide amar, né? Então, você tem a atração, você tem a conexão sexual, vocês buscam a intimidade, né? Mas nessa busca, vocês decidem amar um ao outro. Por que eu tô falando isso? Porque, claro que vocês vão ter dificuldades, né? Há pouco tempo eu estava falando aí no Instagram de crises. Claro que vocês vão ter dificuldades, porque existe as questões humanas, né? Nós não somos perfeitos. Eu tenho defeitos, o outro tem defeitos. Como é que eu vou me relacionar? Duas pessoas com defeitos. É claro que vai ter crise, é claro que vai ter dificuldade. Se eu não decido amar ali, fica complicado permanecer numa relação, porque eu vou ficar idealizando uma relação linda, que não tenha conflitos, que não tenha discussões, né? A gente se entende sempre muito bem, é tudo muito harmônico. Não é bem assim, né? Imagina que se a gente quer uma relação que dure muito, significa que aquela pessoa vai estar comigo durante muitos anos, né? E durante muitos anos, o que é que acontece com a gente? A gente muda.
né? A gente muda algumas coisas, a gente muda a forma que eu pensava com 20, não é mais a forma que eu penso com 40 e por aí vai. Então, como é que o outro vai me acompanhar? Como é que eu vou acompanhar o outro? Se às vezes eu fico com conflito comigo mesmo, como é que eu não vou ter com o outro? Então, o que é que eu posso falar para vocês, né? E para Laís que estava ali, né? Ai, como é que é isso? Então, o que é que eu diria para você? Então, primeiro lugar, né? Essa pessoa, você tem essa atração sexual, você tem essa conexão sexual? Se sim, ótimo, né? Vocês têm o interesse, os dois, de estarem juntos? Porque também não adianta ter a atração, a química e é tudo legal e os dois não têm o interesse, né? Então, os dois têm interesse de estarem juntos? Tem. Ai, que massa. Então, vamos lá buscar a intimidade desse casal, né? Vamos nos revelar um para o outro e assim continua num sim e a gente vai se conhecendo e cada vez mais é um sim que eu dou para ele, é um sim que eu dou para mim. Pronto. Então, decidimos agora, vamos viver esse amor, né? E vamos passar por essas crises juntos, porque vão existir, porque nós somos seres com defeitos, porque nós somos seres que mudamos, nos transformamos, né? E vamos viver essas mudanças juntos, né? Então é mais ou menos por aí. Vou só olhar aqui se vocês falaram alguma coisa, perguntaram alguma coisa pra gente finalizar. Cadê? Quando você fala dos sistemas, é se referindo aos traumas não trabalhados? Não, também. Eu estou falando dos sistemas familiares, né? E quando eu falo do sistema familiar, sim, são questões não trabalhadas dos dois, né? Que se conectam ali. Então, são duas pessoas, atrás dessas pessoas existe ali um sistema, né? Que influencia no ser dessa pessoa. E aí, o que precisa ser trabalhado aqui e o que precisa ser trabalhado aqui, eles se conectam, né? Geralmente por semelhança de questões, né? E ao se conectarem, eles vão ter a oportunidade de desenvolver e de trabalhar essas questões juntos, né? É sempre uma oportunidade. Sim, dicas para apimentar o sexo com o parceiro? Gente, não tem dicas, só tem uma dica. Seja você, né? E se entregue para a relação, né? Porque não adianta você ficar fazendo o que o outro faz, né? Você precisa fazer. E é o que eu disse, não é bom passar o pé no tapete e sentir que é gostoso? E aí o que é que você vai fazer? Você vai passar o pé, você vai passar a perna, aí passa o braço, aí passa a mão, porque é gostoso sentir aquele tapete felpudo, gostosinho, né? É a mesma coisa no sexo. Só que o que acontece é que, como eu falei no início, né? As pessoas, elas ficam com medo do julgamento, né? Medo do que o outro vai achar, vai pensar. Ai, se ele pensar isso e isso de mim, ai, se ela pensar, porque os homens também passam por isso, não pensem que não passam não, né? Então, e se ela pensar isso e isso de mim, e aí com isso vocês começam a se travar, né? Vocês começam a não se permitir. Mas se você pode se sentir, se você percebe que se você percebe que você. Não é. Eu tô com receio de falar uma coisa e vocês entenderem outra. Deixa eu reconstruir a frase. Se vocês estão buscando a intimidade naquela relação, se vocês querem se sentir seguras na relação, vocês precisam mostrar quem vocês são, né? Senão sempre vai bater uma insegurança. Será que essa pessoa gosta mesmo de mim? Porque eu não mostrei esse lado pra ela, né? Eu não falei isso aqui, eu não fiz isso aqui, eu não fui isso aqui. Então, assim, sejam vocês, né? Se permitam ser vocês. E nessa permissão você acaba se entregando, né? E o outro juntos e aí assim vocês vão se descobrindo e vendo, né, o que é prazeroso para cada um, né? E lembrar é uma troca, né? Uma relação é uma troca, sempre vai ser uma troca. Então é preciso que tenha troca na relação sexual também, claro, se faz parte do casal, né? Então, tendo troca também, tá ótimo, né? Acho que é isso. Certo? Mais alguma coisa? Adorei a participação. Obrigada, Maíra e Laís, que foram super ativas aqui.
Deixa eu ver que tem mais aqui. Olga, gratidão, você abriu caminhos para que eu pudesse olhar a vida. Ai, que bom, Maíra. Sempre aprendendo contigo. Abraço. Beijo, saudade. Cris, que live maravilhosa. Parabéns, Olga. Sempre aprendendo contigo. Ai, que bom, Cris. Que bom, que bom. Então é isso, gente. Eu vou deixar a live salva, tá? E aí vocês vão poder ver em outros momentos, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Um beijo, até a próxima.